Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma planilha de dosagem de concreto pelo método ABCP com quantitativo. Eu tenho certeza que vocês vão ficar extremamente impactados com a simplicidade e quantas coisas a gente consegue fazer com essa planilha. Eu separei ela basicamente na parte de dimensionamento, mas eu também separei ela na parte de quantitativo. E aí, essa parte de quantitativo eu tentei trazer o máximo a questão da quantidade para a compra. Por exemplo, a gente quando vai comprar o material, a gente compra o saco de cimento, a gente compra o saco ou o metro cúbico de areia e assim por diante. Tendo em vista que foi muito complicado, difícil achar esse tipo de conteúdo de orçamentação assim de uma forma bem separada, de uma forma realista, né? Então, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente trata da tabela SINAP, a tabela SINAP ela trata de coeficientes, ela trata de valores, orçamentação em metro quadrado, enfim, isso para a gente não funciona, porque a nossa realidade, a gente vai acabar comprando os materiais por saco, por metro cúbico. Então, eu vou estar mostrando aqui, já tem vídeo no canal dessa planilha, mostrando parte a parte aqui dessa planilha, tá? Eu vou estar deixando aí no card uma segunda apresentação dessa planilha com essa parte de dosagem. Eu não vou entrar muito a fundo nessa parte de dosagem, tá? Eu vou entrar mais a fundo na parte de orçamentação. Mas aqui, só para dar uma pincelada, basicamente a gente vai colocar, né? Eu separei em várias partes. Eu separei a dosagem do concreto, propriamente dito, também tem o quantitativo do concreto, e aí eu separei quantitativo de chapisco, quantitativo de embolso, quantitativo de reboco e também quantitativo de argamassa de assentamento. Então, para você que está planejando aí construir e tudo mais, essa planilha vai facilitar muito o dia a dia, vai facilitar na hora de orçar, para ter certeza da quantidade que você vai precisar comprar para sua obra. Então, basicamente, aqui na dosagem do concreto, a gente vai colocar a classe de agressividade. Tá vendo que aqui eu tô com FCK, coloquei 20 MPa, mas a minha classe de agressividade 2 exige um mínimo de 25 MPa. Então, ele já está pedindo aqui para mim aumentar a FCK. Então, digamos que eu estou na cidade ali, classe urbana, classe 2, vou usar um FCK de 25 MPa. Desvio padrão seria com relação a BCP, né, se a gente olhar lá como foi feito esse método, e tendo em vista que essa dosagem ela vai ser feita na obra, né, afinal de contas, se a gente for comprar o concreto usinado, a gente não precisa calcular a dosagem de nada, né? Então a gente vai fazer esse concreto na obra, então a gente vai fazer de preferência na betoneira ou também pode ser feito na enxada, tá? E aí o desvio padrão para concreto na obra, ele tem que ser de 7%. Isso aí é normativo lá da ABCP. Ou seja, se vocês repararem aqui eu estou com FCK 25 por conta desse desvio padrão, eu preciso considerar como sendo concreto 35 MPa usinado. Então, perceba que aumenta muito por conta da questão de ser feito concreto na obra, de poder ter erros ali na hora de colocar os materiais, na hora de colocar a água, tá? Aqui também poderia ter um segundo desvio padrão que é de 4%. Então, ao invés de considerar um concreto de 35, consideraria de 30, mas geralmente a gente vai deixar 7%. Aqui, o tipo de cimento. A gente tem o CP1, CP2, o, desculpa, o CP25, CP32, o CP40, enfim, a gente vai escolher o slump, seria quanto maior o slump, mais fluido é o meu concreto, quanto menor o slump, mais consistente, né? Aqui tem cardzinhos que eu deixei anotações ali para tirar as principais dúvidas, tá? Então facilita bastante. O tipo de brito que a gente vai usar no nosso concreto, se é a zero, geralmente o concreto ele vai ser utilizado a brita 1, né? Ou a brita 2, a brita 0 é um pouco mais difícil de estar usando ali, depende muito da ocasião, tá?
Módulo de finura da areia, a gente vai dizer se a gente vai usar uma areia fina, média ou grossa. A umidade da areia a gente vai, ó, de acordo com o cardzinho, a gente pode fazer um teste ali na panela, tudo mais, para levar em consideração uma forma mais simplificada. Mas geralmente ali a gente vai adotar entre 3 a 5%, dependendo do local que está sendo armazenada a nossa areia. A umidade relativa da brita, então também aqui a gente adota de 1 a 3%, tá? Ela vai ser mais ou menos um pouco menor do que a areia, até porque a brita ali por ser um agregado mais graúdo, ela pode ter considerado uma umidade um pouquinho menor. O peso do saco de cimento aqui eu deixei para realmente aqui tudo que está em cinza a gente pode estar editando. Então perceba que está tudo conectado na planilha. Se eu colocar um saco de 40 quilos, o meu traço, a minha proporção, o meu traço em baldes, o meu quantitativo, ele vai ser alterado, né? Claro que aqui não vai ter saco de 40 quilos, eu estou só fazendo uma demonstração, vai ser o saco de 50 quilos, mas eu poderia estar usando o saco de 25 quilos, né? Então perceba que vai sendo alterado aqui de acordo com o peso do saco. Então esse aqui já é o primeiro ponto interessante. Aqui, o segundo ponto. Na obra, a gente vai trabalhar, vai carregar os materiais, vai fazer o traço ali usando um balde ou usando uma padiola. Então, se eu usar uma padiola, eu também estou alterando todos os valores aqui, as proporções, né? Porque a minha proporção de cimento é 1. A minha proporção, o traço, ele vai ser sempre equiparado a 1 de cimento. Então, esse 1 ele é fixo. O que vai mudar é o restante dos outros materiais em relação ao cimento. Então, perceba que a padiola, como ela tem um volume de 0,04 metro cúbico, enquanto que o balde tem um volume bem menor, né? Então, perceba que se eu usar um balde, eu preciso de mais baldes, né? Se eu usar padiola, eu preciso aqui de menos padiola. Então, o volume total, por exemplo, vamos trabalhar com um quantitativo. Digamos que você calculou ali as suas vigas, os seus pilares e você chegou no volume total de 5 metros cúbicos. Eu vou precisar de 5 metros cúbicos de concreto. Então você tem aqui, além de outros dados, em relação a C, rendimento do concreto, quantidade de traços para 5 metros cúbicos. Aqui eu deixei uma fórmula baseado nesse valor, só para ter um parâmetro mais realista, mas o traço ele vai ser o mesmo. Você concorda que eu estou com volume de 5 metros cúbicos, mas o meu traço ele está sendo baseado em 1 de cimento. Isso aqui seria no traço proporção, tá? Agora, traço em padiolas também é a mesma coisa, traço em proporção e traço em padiolas, né? Aqui também tem uma fórmula se eu estou usando balde ou se eu estou usando padiola. Então aqui está um traço em baldes e aqui está um traço em padiolas. Agora perceba que essa questão dos 5 metros cúbicos ele vai afetar justamente na parte de quantitativo. Por quê? Quantidade em padiolas. Então eu tenho de cimento, se eu tenho 5 metros cúbicos, né, eu tenho quantidade de traço, eu preciso de fazer 28, quase 29 traços de 1 de cimento, 1,38 de areia média, 1,94 de brita e meio de água. Então eu preciso de toda essa soma de materiais aqui, eu preciso fazer quase 29 vezes, 28,86 vezes. Isso me dá um total de, exatamente, como é 1 para cimento, o cimento ele vai ser sempre o valor a ser equiparado. Então você vai ter os 28,86 sacos de 50 kg. E aí você vai. Ele multiplicou, né? Então ele pegou essa proporção, fez a multiplicação aqui com relação à padiola ou com relação ao balde. Então perceba que balde, por ser um volume bem menor, eu preciso de muito mais baldes, né? Então basicamente, se eu quiser fazer 5 metros cúbicos de concreto, eu vou precisar aqui no caso, né, na obra, isso é na obra. A gente vai perceber aqui embaixo que é basicamente a mesma coisa, porém, aqui embaixo a gente vai, só voltando aqui, então na obra a gente tem essa proporção, que aí eu posso ter números quebrados, né,
Mas é muito difícil você falar de números quebrados, porque você não vai levar 79 baldes, ponto 37 baldes, né? Isso na obra não existe. Basicamente, você ia levar 80 baldes, né? Mas assim, para fins de cálculo, aqui estão os valores exatos, mas para fins de orçamentação, a gente vai adotar uma perda. Então aqui eu adotei 5%. A gente vai dizer se eu vou comprar. Agora pensa que a gente está comprando os materiais. Então eu vou comprar essa areia em saco ou em metro cúbico. Eu vou ligar lá para o meu fornecedor. Meu fornecedor ele vai me fornecer areia ali em saco ou em metro cúbico, né? Então se for em saco, esse saco ele tem quantos quilos? É um saco de 20 quilos, que eu tentei pesquisar ali a média mais usual ali. E geralmente quando se vende em saco, tanto para areia quanto para brita, são sacos de 20 quilos. Então perceba que eu tenho aqui a mesma proporção. Eu quis trazer essa proporção só para melhor visualização. Eu tenho o volume por traço em metros cúbicos. Então aqui é uma proporção de volume de cada material com relação ao traço. Aqui a gente tem a quantidade de sacos. Então aí vem essa mesma quantidade de 28,86, só que somado com a minha taxa de perda, tá? Só que aí entra uma questão. Quando eu vou comprar esse cimento, eu vou comprar 30,31 sacos de cimento? Não, eu não tenho como comprar. Ou eu compro um saco, ou eu não compro nada. Não tenho como comprar meio saco, certo? Então, aqui eu vou colocar o preço do saco, por exemplo, na sua região aqui, só aumentando aqui para ter um valor exato. Aqui, você vai colocar o preço do saco ali de cimento normal. E aqui a quantidade para compra, ele arredondou para cima com 0 casas. Então, na verdade, eu vou comprar 31 sacos. A mesma coisa para areia, a mesma coisa para brita. E a água também. Então, aqui você vai colocar o preço por metro cúbico, vai fazer uma pesquisa, vai verificar o preço da areia e da brita por metro cúbico, vai verificar o preço do saco de cimento, da areia e da brita também, tá? E aí, com relação ao que você colocou aqui, se for saco, se for metro cúbico, perceba, nesse caso, se eu for comprar, fazer 5 metros cúbicos de concreto ali na minha obra, eu preciso fazer a compra desses materiais aqui, tá, em quantidade, e vai me dar um total de R$ 2.129,67. Se eu fosse comprar por metro cúbico, só areia. Então perceba que aqui ele já mudou, ele não está mais mostrando em saco, ele está mostrando metro cúbico. Então eu precisaria comprar 1,5 metros cúbicos de areia. Só que a maioria dos fornecedores não vão te fornecer 1,5 metro cúbico, né? A depender do depósito, até eles vão fornecer ali quebrado no 1,5, por exemplo. E aí, se o seu fornecedor ele dá a opção de você comprar meio metro cúbico, você pode estar arredondando isso aqui, por exemplo, para uma casa, tá? Ou você pode estar arredondando isso aqui para duas casas, e aí você aumenta aqui ó, aqui no caso, ficaria 1,5, e aí abaixaria o valor. Porém, tendo em vista que você vai comprar por metro cúbico, então ele não vai ter meio metro cúbico, então eu vou precisar comprar 2 metros cúbicos, e aí o seu orçamento vai aumentar. Então perceba que eu preparei essa planilha de uma forma que, quando você for orçar, você vai ter realmente o valor exato, tá? Você não vai comprar 30,31 sacos, você vai comprar 31 sacos, né? Enfim. A mesma coisa acontece, só para não ser repetitivo, a mesma coisa acontece pro chapisco, pro emboço e pro reboco e para argamassa de assentamento. A única questão aqui é que a gente vai colocar o volume total que eu preciso ali, vou calcular quanto de embolso eu preciso, quanto de chapisco eu preciso. A mesma coisa, a areia se eu vou comprar em saco ou se eu vou comprar em metro cúbico. E aí se eu for comprar em saco, qual que é o peso desse saco, qual que é o peso do saco de cal. Tá? Geralmente o cal ele não vai ser vendido por metro cúbico, vai ser vendido por saco. E ali você vai ter o traço. Então, o traço basicamente universal ali de chapisco é 1 para 3. Então, o que você vai fazer?
deixar o cal ali no zerado. Se você fosse colocar cal, perceba que se eu colocasse 1 de cal aqui no traço 1 para 3, a minha proporção ela muda e o meu valor também, tá? Então, você vai sempre deixar aqui já os valores pré-definidos, né? Nesse caso, precisa atualizar o valor aqui, porque está o mesmo valor da areia, mas enfim. Só que aqui, como é 1 para 3 só, 1 de cimento e 3 para areia, então a gente chega no valor ali e meio de água, claro, ele também vai somar esse volume da água, para mim saber em 1 metro cúbico quantos traços eu preciso. Perceba que se eu tirasse a água, eu aumentaria a quantidade de traços, tá? Só que a água ela tem um certo volume. E isso deve ser considerado no nosso quantitativo. Afinal, se eu tenho um volume de água, eu reduzo o volume dos outros materiais, deixando meu orçamento mais barato. Então perceba que no zero, meu orçamento ficou 462 aqui, ó. Agora, se eu considero o meu traço de água, ele barateia, porque eu não estou pagando água, tá? Agora, se eu tivesse pagando a água aqui no caso, um preço, vamos colocar aí R$ 100 por metro cúbico, aí o meu valor também aumentaria, né? Mas nesse caso a gente não está pagando nada ali na água, na obra, né? Mas considere se for pagar. A mesma coisa acontece para o embolso, tá? Então aqui a gente tem o traço universal de 1 de cimento, 2 de cal, 8 de areia e 1 de água. Tá? Então aqui você pode alterar esse traço, você pode fazer um só de cal para 8 de areia e assim você vai tendo um orçamento cada vez mais correto ali, mais verídico para sua obra. A mesma coisa para o reboco e a mesma coisa também para a argamassa de assentamento. Tá? Então seria isso. Essa planilha ela vai estar sendo disponibilizada ali para estar sendo adquirida. É um valor simbólico, assim, sabe? Só pelo trabalho mesmo ali de ter sido feito, tá? Mas essa planilha vai estar sendo disponibilizada realmente ali no valor simbólico só para realmente ajudar vocês aí na obra, pessoal que precisa no dia a dia estar quantificando esses materiais, né, de uma maneira bem realista, o mais realista possível, tá bom? Então aí bem completa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque eu vou estar postando vários outros conteúdos com relação a dimensionamento, com relação a quantitativos, enfim, a gente vai estar postando ali diversos conteúdos de engenharia de uma forma simples, de uma forma prática para vocês aí, tá bom? Muito obrigado e até mais.